Algo maravilhoso de saber que temos o nosso Senhor como Salvador é saber, irmãos, que estamos seguros nas Suas mãos. Então vamos cantar este hino, Que Segurança Sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sejamos sempre gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele vai fazer ainda, mesmo nas adversidades. É importante sermos agradecidos a Ele por tudo. Então vamos cantar graças e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor.
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. A Bíblia é um livro de mais de 1.500 páginas, pelo menos um livro com uma diagramação de letra média, nem grande, nem pequena. Ela contém 66 livros, divididos em Velho Testamento e Novo Testamento, onde o Velho é muito maior, né? Em uma Bíblia de 1.550 páginas, o Velho vai ter 1.200 e o Novo 350. E é um livro que tem sido estudado há muitos anos, né? Desde que surgiu, né? Então pode-se dizer que a Bíblia é um livro que tem passado por escrutínio, as pessoas têm estudado de forma intensa, vamos botar aí desde a sua composição, pelo menos uns 3.000 anos, se a gente iniciar com os primeiros textos do Velho Testamento. E existem alguns assuntos na Bíblia que são mais estudados do que outros. Muito dificilmente você vai pegar uma teologia sistemática que não tenha escatologia, né? O estudo dos fins últimos, o estudo do fim dos tempos. Mas é possível que você pegue uma teologia sistemática que não tenha a cristianologia. Se o seu nome é cristiano, você não vai esquecer mais.
cristianologia, que é o quê? Que é o estudo da santidade. Então existem assuntos que são muito estudados pelas pessoas, as pessoas têm muito interesse e outros nem tanto. E um dos assuntos de maior interesse das pessoas é, sem sombra de dúvidas, a parúzia, a segunda vinda de Cristo. E é algo muito interessante, porque as pessoas elas se sentem atraídas por esse tema, elas querem, nossa, Jesus vai voltar, e como é que vai ser, e como é que vai ser o fim do mundo. E aí nós temos Hollywood fazendo os filmes, fazendo séries sobre o fim do mundo, Apocalipse, e essa coisa toda. E na nossa cultura é muito interessante que no fundo as pessoas torcem para o Apocalipse não acontecer, torcem para que as coisas fiquem como estão, né? Enfim. Mas quando nós pegamos o livro de Apocalipse, nós vemos que, na verdade, o tema principal do livro é ser uma palavra de consolo, é ser uma palavra de alento. Como assim, pastor? Apocalipse é uma palavra de consolo? É, porque muitas daquelas igrejas que estavam sendo, para onde foram enviadas as cartas, logo no início do livro, né? Aquelas 7 igrejas da Ásia, elas estavam passando por lutas, por dificuldades, por problemas. E o livro de Apocalipse, a carta, ela vem com esse intuito de dizer, olha, no final vai dar tudo certo. No momento oportuno vai dar tudo certo. Não se preocupe. Você vai passar por lutas pela vida, você vai passar por dificuldades, você vai passar por problemas, mas vai dar certo. Só que essa segunda vinda de Cristo, que a teologia sistemática chama de parúzia, né, ela está relatada em vários trechos da Bíblia, alguns trechos da Bíblia. Apocalipse, evidentemente, é o maior texto, mas você tem alguns trechos, por exemplo, no livro de Daniel, e você tem alguns trechos, por exemplo, nos escritos do apóstolo Paulo. E eu quero pensar com você, nesse momento, sobre um desses textos, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu quero pensar um pouco com você hoje sobre essa questão da vinda de Cristo. O texto começa assim, eu vou lendo pedaço por pedaço e a gente vai conversando. O versículo 13 nos diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então preste atenção comigo no texto. Aqui está falando da questão da segunda vinda de Cristo, esse momento que a igreja anseia, que a igreja espera, né? Alguns acham que vai ser semana que vem, outro ano que vem, outro que... Enfim, há toda uma discussão. Mas presta muita atenção comigo nesse texto. Irmãos, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, começa com essa palavra. Irmãos. Ora, quem são os nossos irmãos? A humanidade é dividida em 2 grupos de pessoas. Aqueles que decidiram, aqueles que aceitaram seguir a Jesus Cristo, se tornaram seu seguidor, e aí são chamados de cristãos, e entre nós nos chamamos de irmãos, porque o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que nele crer, deu-lhe poder de se tornar filho de Deus. Então, a partir do momento que eu decido seguir Jesus Cristo, que eu aceito o presente da salvação, eu me torno um cristão. E todos os cristãos da face da terra, nós somos o quê? Irmãos. Aqueles que decidiram não seguir a Cristo têm um outro destino. Mas todos nós que seguimos o Nazareno, que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos irmãos. Então esta palavra é para os irmãos. Existem trechos na Bíblia que são para aqueles que não creem. Em vários momentos a Bíblia está dizendo, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, existem trechos específicos na Bíblia que estão designados para aqueles que já são cristãos.
E esse é um deles. E isso é importante para a gente poder entender o todo. Mas a gente vai caminhar e você vai entender. Irmãos, não queremos que vocês... Por que isso está no plural? Porque normalmente o apóstolo Paulo ele não escrevia uma carta sozinho. Ele escrevia com outras pessoas. Havia outros irmãos junto com ele. Normalmente, nos primeiros versículos da carta, ele dizia, olha, eu estou aqui com Timóteo, eu estou aqui com o irmão Sóstenes, fulano está aqui comigo, né? Então ele tinha essa questão de estar com os irmãos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aqui dormir é um eufemismo para a morte, né? Quando ele diz, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ele está se referindo àqueles que já faleceram, aqueles que vieram a morrer. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então preste atenção comigo, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está deixando claro que a ignorância, ela entristece. A ignorância entristece, pastor? Entristece. A ignorância entristece. Não queremos que vocês sejam ignorantes. Não quero que você seja ignorante. Quanto o quê? Quanto aos que dormem. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou lhe ensinar algo, eu vou lhe tirar do caminho da ignorância e você vai perder essa tristeza. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O conhecimento, ele traz felicidade. Algumas pessoas, alguns cristãos sofrem por determinadas coisas porque eles não conhecem. Eles não leem a palavra de Deus, eles não leem a Bíblia, eles não se dedicam a estudar e por causa disso a pessoa acaba sofrendo. Eu vou dar um exemplo. A salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Isso está muito claro na palavra de Deus. Efésios 2, 8, 9. Vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Romanos 11, 29. Todos os decretos e dons de Deus são irrevogáveis. Ou, em outras traduções, sem arrependimento. Então a salvação, ela é um dom, ela é um presente, como diz Efésios 2, 8, 9. E o Romanos 11, 29 vai dizer, todos os decretos e dons de Deus são irrevogáveis. O próprio texto de João 1,12 vai dizer que todo aquele que nele crê... Todo aquele que nele crê... meu Deus do céu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que eu já citei, que diz aqui que todo aquele que nele crê, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Se você se tornar filho, você não vai se tornar depois desfilho. Né? Isso não existe. Então a salvação, ela é algo que, uma vez que eu recebi, eu não perco mais. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, então agora eu posso pecar à vontade porque eu sou salvo? Se você é de fato um salvo, você não vai pensar dessa maneira. Só que existem pessoas que são genuinamente salvas, elas foram remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, elas foram seladas com o Espírito Santo, mas elas acreditam, elas não foram bem instruídas ou não estudaram, enfim, que a salvação se perde. Então a pessoa comete um pecado, caramba, eu pequei, eu perdi minha salvação, e agora? E aí a pessoa fica desesperada e sofre, enfim. O conhecimento bíblico, ele nos liberta, ele nos alegra. Eu só consigo ter um relacionamento com Deus verdadeiro quando eu de fato o conheço. Porque o que é Deus? Deus, ele é amor. João 3,16, que diz que ele enviou seu Filho para morrer por nós. Ele nos perdoa, ele é misericordioso, ele está conosco. Evidentemente que nós sofremos as consequências dos nossos pecados. Mas ele nos ama. E aí, quando eu entendo à luz da palavra de Deus que Deus, ele é amor, fica muito mais fácil me relacionar com ele. Eu lembro perfeitamente, quando eu estava na 8ª série, eu tinha uma colega de classe chamada Cibele, que perdi contato, né? Questões da vida, tá lá em Guapimirim, tô aqui em São Paulo, enfim. Mas eu lembro muito bem que uma vez a gente conversando assim, ela falou,
Eu vou para a igreja porque meu pastor diz que se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Gente, que loucura é essa? Eu vou para a igreja porque se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Isso não existe. Uma vez salvo, para sempre salvo. E se você não salvo, você vai querer ir para a igreja. Eu não vou para a igreja para ser salvo. Eu vou para a igreja porque eu sou um salvo. Igreja no sentido de templo, de ajuntamento, enfim. O conhecimento, ele liberta. Quando eu conheço de fato o Deus verdadeiro, quando eu conheço de fato o Nazareno, o carpinteiro, quando eu conheço Jesus e quem ele é, fica muito mais fácil, fica muito mais feliz, fica muito melhor ter esse relacionamento com ele. A sabedoria liberta e traz felicidade. O apóstolo Paulo, ele foi inspirado por Deus para escrever esse texto porque as pessoas estavam sofrendo por aqueles que já haviam partido, por aqueles que já haviam falecido. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas o que aconteceu? Meu pai morreu, minha mãe morreu, minha avó se foi. O que vai ser deles? O que aconteceu com eles? Qual que vai ser o futuro deles? E aí ele escreve: Irmãos, versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então ele está dizendo, está fazendo uma comparação com aqueles que não têm uma esperança, com aqueles que acreditam que morreu, já era, com aqueles que não são cristãos. E o versículo 14 continua: Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Pois bem, o apóstolo Paulo está usando esse argumento. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então, aqueles que morrem com Jesus, aqueles que dormem com Jesus, voltarão com Jesus. O cristianismo e a Bíblia, eles têm a sua lógica. O apóstolo Paulo está usando um argumento aqui, olha, a gente não crê que Jesus morreu e ressuscitou? Então, aqueles que dormiram com ele, quando ele voltar, vão voltar com ele. Certa vez eu fui em um culto fúnebre e o pastor que estava pregando, o pastor Daniel de Oliveira Cândido Júnior, ele falou uma frase que me marcou. Ele disse o seguinte: olha, a gente não está dizendo adeus para essa pessoa. A gente está dizendo até logo. Porque da mesma forma que essa pessoa se foi e ela está no céu, daqui a um tempo, seja pouco ou seja muito, nós também vamos e também estaremos com essa pessoa. Então, quando alguém dorme com Jesus, quando alguém vem a falecer, essa pessoa era uma seguidora de Jesus Cristo, essa pessoa está no céu. E se eu tenho também Jesus, eu também estarei com essa pessoa. Então não é um adeus, é um até logo. É um até daqui a pouco, ou até daqui a muito. Eu não sei o tempo. Mas você consegue perceber isso? Às vezes a gente pensa na morte como o fim de tudo, mesmo nós cristãos. A gente olha para a morte e fala assim, caramba, acabou. Mesmo que na nossa mente a gente acredite, creia na vida após a morte, ou melhor, na verdadeira vida, porque eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo, porque o corpo ele se vai. Por melhor que eu cuide dele, ele vai perecer. Mas o espírito, esse sim, ele é para sempre. Ele não é eterno, porque eterno é aquilo que não tem nem começo nem fim, mas ele é para sempre. Então eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo, porque esse corpo vai acabar. Mas o espírito vai permanecer para sempre, seja no céu ou no inferno. O meu, no caso, no céu, porque eu sou um seguidor de Jesus. Eu aceitei, eu aceitei o presente da salvação. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, que é o básico do cristianismo, não tem como eu aceitar, não tem como eu receber o presente da salvação se eu não acredito que ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou,
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então, meu querido, em nome de Jesus, apazigua o teu coração. Eu sei que nesse momento de pandemia, muitos irmãos estão perdendo parentes, pessoas, mas morreu com Jesus, daqui a pouco você vai encontrar com ele. Talvez não, espero não tão daqui a pouco, mas daqui a um momento vai. Ah, pastor, mas eu tenho um parente que não era da igreja, morreu, e agora eu vou ficar com essa angústia, ai, foi pro inferno. Calma. Você não sabe o que aconteceu até o último segundo. Você não sabe se a pessoa decidiu, se a pessoa teve um momento, se a pessoa teve um lapso. Porque quem ouviu a mensagem do Evangelho pelo menos uma vez na vida, a pessoa pode entregar a sua vida a Jesus no leito de morte. Tem um amigo meu que fala, né, que não existe ateu quando o avião está caindo. Então a gente não sabe. Nesse sentido, não dá para eu definir quem foi para o inferno. Eu posso dizer quem foi para o céu. Ó, fulano era seguidor de Jesus, está lá, tranquilo. Mas quem foi para o inferno, aí eu já não me atrevo a afirmar. E o texto continua, vamos lá, versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. A primeira parte do versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Se eu sou um cristão, se eu sou um seguidor de Jesus, um crente em Jesus Cristo, a maneira como eu me relaciono com Ele deve ser através da sua palavra. Ah, pastor, mas eu já ouvi isso milhares de vezes ao longo da minha vida cristã. Ok. Mas isso funciona 100% na prática? Aquilo que cremos deve ser aquilo que está na palavra de Deus. Nada além disso. É o que a Bíblia diz. Eu vou te dar um exemplo prático. Certa vez eu fui visitar um amigo meu, aqui em São Paulo. E aí a gente está lá conversando tudo. E aí eu vi um chinelo dele virado de cabeça para baixo. Evidentemente eu não perdi a oportunidade de brincar. Falei, ô, você está querendo matar sua mãe? Ele, como assim? Eu falei, aqui ó, seu chinelo virado de cabeça para baixo. Eu não sei você, só um parênteses. Mas eu fui criado de uma maneira que você não deixa chinelo virado de cabeça para baixo de maneira nenhuma. Porque se o meu chinelo estiver virado de cabeça para baixo, minha mãe morre. Né? Existe essa crendice. Eu falei isso com ele. Ah, para que eu falei? Mas partiu para cima de mim. Não, pastor, porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, minha vida está na mão de Jesus, eu não acredito nessas coisas. E começou a falar. Eu falei, tá bom. Aí continuei conversando com ele, ele viu que eu não tirei o chinelo, aí conversou, deu 1, 2, 3 minutos. Pastor, desvira esse chinelo aí, por favor. E aí eu ri um pouquinho e desvirei. Evidentemente que minha mãe não vai morrer se eu colocar meu chinelo de cabeça para baixo. Mas para algumas pessoas, eu dou o exemplo desse meu amigo, é tão forte essa cultura, até porque é a mãe, né? Vamos combinar, é tão forte que, assim, a nível intelectual, a pessoa sabe, ó, eu sei, não faz sentido, isso aqui é um negócio que eu coloco no pé, vou virar de cabeça para baixo, e a minha mãe, onde ela estiver, vai morrer, não tem lógica nenhuma. Mas no interior, no coração, no sentimento, a pessoa ela age como se aquilo fosse com perdão da redundância, uma verdade absoluta. Percebe? E é contra esse tipo de coisa que eu preciso lutar. Seja esse tipo de crendice ou seja qualquer outra. A Bíblia, ela é a única fonte de verdade. É através dela que eu me relaciono com Deus, é através dela que eu conheço a Deus. Se eu começo a acreditar em algo que é contrário à palavra de Deus, o meu relacionamento com Deus dá problema. Porque a Bíblia é aquilo que Deus deixou para gente, é a sua revelação especial. Eu quero conhecer a Deus, eu vou ler a Bíblia. Tem até uma charge que eu já vi algumas vezes, que o indivíduo ele olha para o céu e fala assim, Senhor, fala comigo, eu quero te conhecer. E aí o quadro seguinte é a mão de Deus descendo e entregando a Bíblia para a pessoa. É tão esquisito conversar com um crente que não conhece a Bíblia e acredita em um monte de coisa. Eu acho muito engraçado.
A pessoa faz afirmações assim tão categóricas. Aí você pergunta, onde que isso está na Bíblia? Não sei, tá aí em algum lugar, né? Uma vez alguém falou comigo assim, não, porque né, Satanás era líder do louvor lá no céu, do ministério de louvor. Eu falei, rapaz, isso não tá na Bíblia não. Tá. Eu falei, tá onde? Ah, não sei, mas tá. Gente, pelo amor de Deus. Hoje com o Google, internet aí, ferramenta, você coloca no Google assim, Bíblia, e você escreve um trecho de um versículo que você lembra mais ou menos, ele te dá. Ou então entra no site aí qualquer, Bíblia Online, e digita o versículo, se você lembrar, ele te dá a referência. Hoje é muito fácil aprender, saber o que está e o que não está. Mas o fato é que no meu coração, nos nossos corações, precisa estar muito bem sedimentado de que a Bíblia é a única fonte de verdade a respeito de Deus. Pastor, eu tive uma experiência com Deus. Ok, você teve uma experiência? Beleza. Mas deixa eu te perguntar, essa experiência é contrária à Bíblia? É contrária à palavra de Deus? Porque se ela não for contrária, ela pode edificar a sua fé. Vou te dar um exemplo. Esse mesmo pastor amigo meu que eu citei no início, pastor Daniel de Oliveira Cândido Júnior, certa vez a gente estava conversando, isso há mais de 10 anos, e ele falou assim, você sabe o que está escrito em Salmos 46:10? Eu falei, não, melhor ler aqui. E aí eu li, Salmos 46:10 está escrito, para de lutar e saber que sou Deus, seria exaltado entre as nações, seria exaltado entre os povos. E aquilo calou muito no meu coração, aquilo foi algo que me impactou. Anos depois, alguns anos depois, eu me mudei para São Paulo para fazer seminário, e de onde eu morava para onde eu trabalhava, eu ia de metrô. E eu dava aula à tarde, né, no colégio, então era um horário que o metrô estava meio vazio, né, por volta assim, no meio-dia. Então, até porque eu dava aula 1 hora, então eu pegava o metrô meio-dia, chegava lá tranquilo. Então dava tranquilo para eu ir sentado, e normalmente eu lia a Bíblia. Um trajeto aí de uma meia hora mais ou menos, né, somando as estações. Então era um momento assim que eu tirava, vou ler a Bíblia, né? E aí, um desses dias, eu desci na minha estação, eu não tinha terminado o capítulo, então eu desci na minha estação, sentei ali no banco, na estação Dom Pedro, e estava terminando ali para poder fechar e seguir para o colégio. E aí vem uma mulher, acredito eu, minha irmã, não me dá bom dia, boa tarde, boa noite, não fala nada comigo, ela só cutuca o meu ombro, eu levanto assim, ela vira para mim e fala, Salmos 46:10, e sai. Isto é uma experiência. E é uma experiência que não é contrária à palavra do Senhor. Mas eu já conheci mulheres, por exemplo, que chegaram para um pastor e falaram assim, Deus me revelou que o senhor vai largar sua esposa e vai casar comigo. Gente, pelo amor de Deus. Hoje de manhã, na minha devocional, estava lendo Malaquias, onde a palavra diz que Deus odeia o divórcio. Como que Deus vai falar o coração de uma pessoa para dizer para outra, você vai se divorciar lá e você vai casar comigo? É contrária à palavra de Deus. Então essa questão da experiência, ela pode e deve existir, não é regra, é exceção, é uma coisa particular sua. Você pode ter um sonho, você pode ter uma revelação, Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas a Bíblia, ela é o nosso parâmetro, é aquilo que nos baliza, ela é balizar. Se eu tenho uma experiência e ela é contrária à palavra de Deus, então essa experiência não veio de Deus. E acredite, ao longo da história, muitas pessoas tiveram experiências que entenderam que eram de Deus, que eram contrárias à palavra de Deus e fizeram um monte de besteira. Por isso, o versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4 nos diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, através da palavra do Senhor. Aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos estava alicerçada na palavra do Senhor, naquilo que Deus o havia revelado, porque ele foi inspirado por Deus. O apóstolo Paulo era alguém que orava e Jesus aparecia e conversava com ele. Quando você lê no livro de Atos, o apóstolo Paulo está orando, Jesus aparece para ele e fala, olha, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que você dê testemunho de mim em Roma.
Então ele tinha um relacionamento diferente com Deus, de tal maneira que isso lhe conferiu autoridade ao escrever a palavra de Deus, porque ele foi inspirado por Deus, de uma forma que não acontece mais, a inspiração cessou. Hoje, quando eu leio o texto, eu sou iluminado, eu não sou inspirado. Inspirados foram aqueles que foram instrumentos de Deus para escreverem a sua palavra. E eu sou iluminado, eu tenho uma compreensão dada pelo Espírito Santo. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. E aí o que acontece com aqueles que dormiram? O texto continua. Preste atenção no processo. Que nós, os que estivermos vivos, aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de como será o processo da vinda de Cristo, ressurreição, enfim. Versículo 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está explicando, Jesus desce do céu, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O sentido real do cristianismo não são as bênçãos materiais que eu posso receber. Infelizmente, muitos acreditam nisso. Eles acreditam que, não, vou buscar Deus porque eu vou ter dinheiro, eu vou ter casa, eu vou ter carro, vou ter casa na praia, eu vou ganhar, né? Lá em Rio Bonito, de onde eu venho, tinha um empresário que não era membro de igreja, não frequentava igreja nenhuma, mas todo mês ele dava o dízimo. E ele dizia o seguinte: o diabo leva a minha alma, mas não leva o meu dinheiro. Eu sei, é tragicamente cômico, né? Mas isso é verdade, tá? Não é mentira, não. Palavras dele, não minha. O diabo leva a minha alma, mas não toca no meu dinheiro. Isso tem muitos anos, espero que ele tenha se convertido, né? Mas o sentido real do cristianismo não são as bênçãos materiais que eu posso receber, mas sim saber que estaremos com o Senhor para sempre. Mas sim saber que estaremos com o Senhor para sempre. O versículo 17 nos diz: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu não sei se você tem amigos, se você tem parentes que você gosta, pessoas com quem você conviveu ao longo da vida. Deus não me deu cabelo, mas me deu muitos amigos. E existem amigos assim que eu paro, sento e converso com horas. São pessoas assim que eu tenho o prazer de estar na presença, né? Seja aqui em São Paulo, seja no Rio. E nesse sentido a pandemia tem sido muito dura para mim, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos almoçar e ficar conversando, interagindo. E eu sinto prazer em estar com essas pessoas. Em contrapartida, existem pessoas que eu tenho que conviver que eu já não gosto tanto de estar com ela. Hoje em dia nem tanto, mas no passado já teve. Sabe aquela pessoa que você tem que conviver, né? Aquele colega de trabalho fofoqueiro, aquele patrão chato, aquela pessoa assim que, olha, eu tenho que estar aqui, eu tenho que conviver com essa pessoa e é ruim, né? Pois bem, o texto bíblico acabou de nos dizer que nós estaremos com o Senhor para sempre. Nós que somos seguidores do Nazareno, que somos discípulos de Jesus Cristo. E isso é algo maravilhoso. É a nossa perspectiva de vida. Pastor, eu tive que pegar empréstimo, eu estou passando fome, eu estou no cheque especial, e minha mulher brigou comigo, meu marido me largou, meu filho, isso e aquilo. Ok, todos esses são problemas graves. Mas nenhum deles vai durar mais de 100 anos. E depois de 100 anos, que pode ser um tempo longo,
na visão humana, mas com relação ao infinito não é nada, vai estar tudo resolvido. Porque nós estaremos com o Senhor para sempre. E o versículo 18 encerra esse trecho que eu gostaria de ter falado. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Um dos sentidos do cristianismo é esse cuidado mútuo. As pessoas estavam sofrendo, as pessoas estavam chorando, elas não sabiam o que ia acontecer. Porque veja bem, quando Jesus ele exerce seu ministério físico aqui na Terra, ele vai embora e, culturalmente falando, aqueles primeiros cristãos, a maioria deles, acreditava que Jesus ia vir semana que vem, daqui a 15 dias, mês que vem. Não vai fazer nenhum ano. Eles acreditavam que Jesus estava assim às portas, que era daqui a pouco. Tanto que quando a gente lê o livro de Atos, você vê que as pessoas elas vendiam todos os seus bens, davam dinheiro para os apóstolos e viviam em comunidade. Vou querer casa para quê? Jesus está voltando, deixa eu vender isso aqui e compartilhar aqui com os irmãos, a gente vai comendo, vai vivendo, vai orando até Jesus voltar. Tanto que depois a gente lê em 1 Coríntios que as outras igrejas tiveram que levantar ofertas porque esses irmãos começaram a passar necessidade, porque Jesus não voltou. Então havia uma crença de que Jesus estava voltando logo. E dentro dessa crença que Jesus já estava voltando, eles se perguntavam assim, peraí, mas se Jesus está voltando e o meu pai que morreu, ele não vai com Jesus? Ele vai para onde? Então as pessoas sofriam porque elas não acreditavam. A ignorância que gera tristeza, como eu falei no início. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele encerra esse texto com essas palavras. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. É o cuidado mútuo. É ter a certeza da eternidade e cuidar um dos outros. E o que nós podemos concluir com isso tudo? Simples. Viva o seu presente com os olhos da eternidade. Se eu tivesse que resumir tudo isso em uma frase, eu diria isso. Viva o seu presente com os olhos da eternidade. Nos dias de hoje, existem duas doenças que assolam a humanidade. Uma delas é a depressão, muitas pessoas sofrem disso, isso é uma coisa muito séria, né? É necessário tratamento, psicólogo, psiquiatra, tomar remédio, né? Só quem já teve sabe o quanto é difícil, eu conheço pessoas, então é um negócio complicado. Mas uma outra é a ansiedade. E é muito curioso que alguém disse certa vez que depressão, não desmerecendo a doença, pelo amor de Deus, eu respeito muito e é algo muito sério, mas alguém disse certa vez que depressão é excesso de passado. É a pessoa pensar muito no passado, ela fica presa no passado. E ansiedade é o excesso do futuro. É a pessoa pensar muito no amanhã. É muito curioso que existe um estudo que diz que 90% das suas preocupações, daquilo que você está me ouvindo, das suas preocupações de você que está me ouvindo, não vão acontecer do jeito que você acha que vai acontecer. Que isso, pastor? Verdade. 90% das suas preocupações não estou dizendo que elas não vão acontecer. Eu estou dizendo que elas não vão acontecer da maneira como você acha que vai acontecer. E pode ser pior, evidentemente, mas normalmente é menos pior. Normalmente é mais tranquilo. Os meus olhos, a minha mente precisa estar focado o quê? No presente. Eu sei que pode parecer bobo eu falar isso, mas é uma das coisas mais difíceis de se fazerem hoje. Ai meu Deus, como é que vai ser meu futuro? Com quem que eu vou casar? E qual faculdade que eu vou fazer? E se eu perder esse emprego? E se eu fazer? E se a pessoa fica desesperada com o futuro? E em contrapartida, existem outros, ou às vezes também a mesma pessoa, infelizmente, que se preocupam demais com o passado, que passaram por lutas, por dificuldades, por problemas, e elas não se perdoam. Cara, infelizmente é muito triste isso, mas existem pessoas que não se perdoam.
A pessoa cometeu um erro no passado e ela fica, caramba, eu não podia ter feito isso. Poxa, eu não devia ter feito aquilo. E aí fica sofrendo com aquilo. Quando, na verdade, se ela se perdoar e se ela entender que naquele momento que ela fez aquela determinada coisa, ela não tinha a sabedoria que tem hoje, tudo fica mais fácil. A vida, ela deve ser vivida no presente, mas com os olhos na eternidade. Eu vou fazer tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que está nas minhas mãos, para viver em santidade, para cuidar de mim mesmo, da minha esposa, minha filha, parentes, amigos, tudo que eu puder, eu vou fazer. Como diz lá em Eclesiastes, tudo aquilo que tiver à mão, fazei com todas as vossas forças. Mas eu não vou me desesperar com essa vida, porque os meus olhos estarão postos na eternidade. Nenhum problema vai durar mais de 100 anos. E todo o resto da minha existência, que é infinitamente maior do que eu já vivi até hoje, será na presença do Senhor, desfrutando desse relacionamento lindo e maravilhoso, desse Deus de amor que enviou Jesus para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Então que nós tenhamos essa certeza no coração, que Deus é um Deus de amor, a tua palavra é bênção para nós, aqueles que se foram em Cristo Jesus nos deram até logo, daqui a um tempo nos veremos, e que a nossa vida seja vivida no presente, com a confiança e o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo, com os olhos na eternidade. Que Deus nos abençoe. Rude cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem
da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.